Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos abrindo aqui a live para começar um papo incrível, para a gente começar compartilhando aí um conteúdo muito precioso. Boa noite, Jô, boa noite, Sheila. Pronto, Maíra entrou, vou chamá-la aqui. Boa noite, muito bem-vindos. Enviei o convite. Vamos lá, boa noite, estamos muito animadas. Ajeita. Ai, meu Deus, tem que ajeitar. Boa noite! Ai, saiu, deixa eu convidar novamente. Linda ela, né? Maravilhosa. Pronto, Mate, convidei aí. Tô escolhendo um filtro, Bru. Tem que ser um filtro seu, né? Aqui eu não tô achando, mas vai esse que tá mesmo, tá ótimo. Tá ótimo. Ai, saiu de novo. Peraí, gente. Ao vivo é assim. Convidei novamente. Aê! Ai, até que enfim. Acho que tem alguma coisa que clicou aí que Não, tá caindo. aqui sou eu que não tenho experiência, calma. Tá tudo sob controle. Agora vai dar certo. Vamos lá. Boa noite! Boa noite. Boa noite, Maíra, galera. muito obrigada por aceitar o convite. Eu estou muito feliz mesmo da gente partilhar um pouco desse monte de conteúdo, né? E quero edificar a Maíra aqui, uma profissional excelente que sempre foi, que eu conheço desde o começo, né? Excelente, muito dedicada, que está se destacando aí nos atendimentos em relação à longevidade, em relação ao emagrecimento, profissional incrível que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, né? E quero agradecer demais que a gente vai poder dividir. E hoje nós estávamos falando justamente que há um tempo atrás nós fizemos uma live sobre longevidade em que a Maíra estava falando. E agora eu a convidei, agora a gente vai dividir mais conteúdo juntas aí. Perfeito, perfeito. Bru, que saudade, né? Quer dar um tempinho pro pessoal entrar ou você quer já começar a falar e vamos tocar o barco? Não, acho que a gente pode começar. Primeiro, dizer que a gente vai trazer um conteúdo bem extenso, né? Podem mandar as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida pode ir falando aí no chat. Depois a gente responde, a gente não vai ficar respondendo durante, né? Mas no final a gente dá uma olhadinha e responde todo mundo. E que a gente vai super valorizar o tempo do pessoal entregando melhor aí, né? Então acho que a gente pode ir caminhando aqui pelo horário mesmo. E aí o pessoal vai pegando. Quem perdeu o início, eu vou deixar salvo depois, e aí o pessoal consegue pegar o restante do conteúdo. Perfeito, Bru. Então, assim, vou me apresentar para sua galera, tá? Para os seus seguidores, seus pacientes, né? Isso aí. E depois você se apresenta aí pra gente também, porque eu já tô vendo vários pacientes meus entrando aqui. Então, gente, meu nome é Maíra, tá? Trabalho com foco em emagrecimento, tratamento de obesidade, trabalho com reposição hormonal, trabalho com implantes subcutâneos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento. Que o que eu acho, Bru, é que a gente tem que trazer isso muito, cada vez mais e cada vez com mais qualidade aqui para o pessoal, porque a nossa população está envelhecendo cada vez mais, né? A nossa faixa etária, né? Nossa pirâmide etária está cada vez ficando mais velha, claro. E nada melhor do que a longevidade saudável, que é nada mais, nada menos do que envelhecer com qualidade de vida, né? Envelhecer sendo um idoso autônomo, um idoso que não fica caindo, um idoso não dependente, prevenção de doenças, né? Tratamento de doenças. E também, e que é um assunto, né, que casa muito com o emagrecimento, porque tudo que a gente precisa para uma longevidade saudável, a gente precisa para um emagrecimento saudável também. Né? Então, desmistificar um pouco da necessidade de uso de medicação,
ou que só a medicação faz o emagrecimento. Então, o emagrecimento ele é um conjunto de fatores, não é só remédio, que é o que a grande maioria procura, infelizmente. Mas a gente tem que trazer sempre essa informação. E também, que eu acho muito importante, falar sempre que a obesidade é uma doença que tem que ser tratada, né? Que não é brincadeira, que não é desleixo, que não é falta de vontade. Então, eu acho que são dois assuntos que são super conjugados e que, se a galera curtir aí, vai ter muita informação bacana. Com certeza, com certeza. Vamos lá, me apresentar para quem está entrando também aí do seu Instagram, né? Trabalho agora com longevidade, ajudando mulheres a estarem cada vez mais jovens, saudáveis e magras. E porque longevidade está totalmente linkado com realmente um físico no peso ideal, como a Maíra muito bem falou, a obesidade, o sobrepeso, ela é uma doença. Então, assim, não é uma questão somente estética, longe disso. Aqui a gente não vai falar da parte estética, a gente está falando realmente de saúde, a gente está falando realmente de uma estrutura que você precisa ter para uma longevidade saudável. Então, a gente vai estar focando nesse assunto aí que realmente eu acredito que vai impactar positivamente. Mas vamos lá, vamos lá. Maíra, você já puxou, né, o assunto sobre realmente as pessoas quererem uma pílula mágica, né? As pessoas, elas não querem pagar o preço, elas não querem ter uma mudança de estilo de vida, elas querem uma solução rápida. E o que eu vejo em todo o problema que nós temos em relação à longevidade e ao emagrecimento é justamente a impaciência. A impaciência das pessoas de quererem que tudo seja muito rápido, que os resultados cheguem imediatamente. Eu fiz 15 dias essa dieta, nossa. Eu fiz 15 dias essa mudança e nem percebi muita diferença. Mas calma, você levou ali anos expondo o seu corpo a diversos processos inflamatórios, a diversas agressões, né? A estresse. E aí, do nada, você muda e quer que o corpo responda, quer que o seu organismo realmente se desintoxique ali imediatamente. Não é assim que funciona, né? Então, para começar falando que não existe esse atalho, não existe essa pílula mágica, não existe um caminho que não seja realmente uma mudança de estilo de vida, uma melhora do estilo de vida, não é isso, Maíra? Não, perfeito. Uma coisa que eu falo sempre, Bru, é o seguinte: claro que não é só isso, mas para mim é uma pirâmide, né? E a base da pirâmide, ela é alimentação e atividade física. Né? Tem muitos nutris que falam, que eu já ouvi, eu concordo em partes, que não precisa fazer atividade física para emagrecer, porque o que faz emagrecer é o déficit calórico. Sim, se fizer déficit calórico, você vai qualidade. Se você fizer déficit, você vai emagrecer, mas você não vai emagrecer com qualidade. Exatamente. Porque quando você emagrece só fazendo dieta, fazendo restrição calórica, você perde musculatura. E isso é o que mais favorece o reganho de peso, né? Que é o efeito rebote, que é tão temido, que todo mundo tem tanto medo. Então, eu sempre falo nas consultas que se você não tiver com alimentação e atividade física alinhada ao uso da medicação, para quem tem indicação, a chance de você perder peso, assim, você vai perder, mas vai perder pouco e não vai perder com qualidade. Então, assim, a grande maioria dos pacientes, a grande maioria, quer fazer uso de medicação mesmo, mas não quer fazer o que tem que ser feito por eles, o que o remédio não vai fazer por eles. Não quer fazer. Então, isso é uma coisa muito... Não vai fazer mágica, uma coisa muito importante. Isso é o básico do básico, né? Então, e o medicamento, eu falo que é para dar um empurrão, sabe? Para tirar a pessoa daquele estado de estagnado. Vamos tratar cada um do seu jeito, né? Com suas peculiaridades e necessidades. E o remédio, durante o uso da medicação, é muito importante fazer mudança do estilo de vida. Então, a medicação vai ajudar a você a aderir a um estilo de vida mais saudável. Não é para você usar a medicação, né? E na hora que der fome, comer um hambúrguer. Na hora que der fome, comer qualquer coisa, né? Então, assim, o nutricionista é extremamente essencial no processo, o educador físico é extremamente essencial no processo.
E aí várias outras coisas que você vai falar também, água, sono, controle de estresse, tudo isso. Exatamente, perfeito, Maíra. E assim, você bateu no ponto exato, porque afinal de contas é a sua especialidade aí, né? Não adianta a questão do emagrecimento por déficit calórico, você pode emagrecer comendo brigadeiro. A gente sabe disso. Mas a qualidade desse emagrecimento vai fazer toda a diferença na manutenção. Então, o exercício físico, ele tem que estar associado para você fazer reserva de massa muscular, aumentar o seu metabolismo com ganho de massa muscular, aumentar a sua biogênese mitocondrial, a potência das suas mitocôndrias, né, que é o motor, para quem não entende ainda, o motor das nossas células, é como se você turbinasse seu motor de 1.0 para 2.0 com exercício físico natural, né? De uma maneira natural, com exercício físico, que você vai acelerar isso daí e também vai estar fornecendo ali o que o seu corpo precisa de estrutura. A estrutura muscular. Não adianta fazer um emagrecimento sem ter músculos construídos, né? Porque isso não vai manter e também você vai ficar limitado. Vai ficar limitado e com o passar dos anos, cada vez mais limitado. A gente já até conversou e disse em uma outra live em relação à sarcopenia, que é a perda muscular natural do envelhecimento. A gente precisa ter essa reserva de músculo. Não é só estético, a reserva de músculo é para a sua saúde, para te manter ativo, tanto hoje, mas principalmente nos próximos anos, porque a gente vai perdendo naturalmente. Se você não construiu, você vai perder tudo. Vocês já viram aqueles senhorzinhos que são só pele e osso? E realmente tem esse consumo. Então, é exatamente aí que a gente precisa trabalhar. A obesidade, ela é uma doença, é um problema, a gente precisa cuidar, mas a forma como esse emagrecimento é feito tem que estar muito, muito alinhado para realmente ter uma qualidade. E não adianta, a Maíra é totalmente experiente nisso. Se emagrecer sem uma estrutura assim, vai voltar, vai ganhar novamente, vai ficar no efeito sanfona, vai ficar no platô, que é aquela paralisação ali, né? Aquela estagnação, não sai mais desse peso. Por quê? Não tem esse estímulo, né? Esse aumento do metabolismo, da biogênese mitocondrial, de toda essa construção que é feita no emagrecimento correto. Não, e sem falar também o seguinte, que muita gente ainda linka aí a atividade física com beleza, estética, não é? Porque o que acontece? Quando o paciente emagrece, né, perdendo massa muscular, quando ele reganha peso, ele não reganha massa muscular. Ele vai ganhar gordura que vai ocupar o lugar daquela massa magra que ele tinha. Então, esse efeito sanfona vai trazer um reganho de peso muito pior. Vai ser pior para a saúde. Além do músculo aumentar o metabolismo basal. Então, o músculo ele vai ajudar a queimar gordura também. E né? Manter, né? Isso, manter. Pelo menos manter, sabe, Bru? Porque tem muita gente que não consegue manter. Mas se a gente... Perdão, que não consegue ganhar. Mas se a gente conseguir manter aquela massa muscular e perder gordura, isso está perfeito. E depois a gente trabalha para aumentar a massa magra. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito, tanto no direct quanto na consulta, enfim, qual a melhor atividade física para emagrecer? Tem até um post aqui no Instagram que eu falo isso. E assim, sem a menor sombra de dúvidas, o treino de força, né? Que é o treino que vai estimular a sua musculatura para ela crescer. Mas no início, eu não obrigo, nem insisto demais com a musculação, com crossfit, sei lá, qualquer coisa que faça treino de força. Mas assim, inicialmente, qualquer coisa, qualquer atividade. Então, assim, eu falo para os meus pacientes o seguinte: ou você vai ter que escolher uma atividade física que você gosta, um pouquinho, ou a que você menos odeia. Porque tem que ter uma atividade física, caminhar, jogar bola, jogar peteca, alguma coisa para estimular o seu corpo. E aí, com o tempo, eu consigo convencer alguns para ir para o treino de força. Com certeza. Isso. Perfeito. É bom que nós já alinhamos aqui porque que é importante o treino de força, a construção dessa massa muscular, essa estrutura. Não é isso? E assim, a Maíra foi perfeita na abordagem porque começa. Depois que você começa, é até difícil parar, porque realmente é muito gostoso a resposta do seu corpo, como você fica mais disposta, como você fica melhor. Então,
naturalmente isso vai se tornando o seu hábito. No início, você vai ter que ir na força da disciplina, na força do ódio mesmo, que a gente fala, né? Mas Exato. depois, na força do ódio. Mas depois se torna. O dia que você não treina, você acha ruim. Então, assim, tenha paciência. Mais uma vez, é o que a gente começou falando: não existe uma pílula mágica, existe um tempo para toda a construção das mudanças. E elas vão sendo feitas de acordo com o que você vai se dedicando, né? Todo dia uma vitória. E isso eu falo muito também nos conteúdos, de você reconhecer os seus pequenos progressos. As pessoas olham lá e almejam perder 30 quilos e ganhar massa muscular e aí elas olham lá, mas elas estão aqui, longe disso ainda. E aí elas começam a se frustrar com o dia a dia. Só que tenha paciência. Uma semana que você conseguiu executar as atividades, uma semana que você conseguiu melhorar a alimentação, reconheça o seu esforço, reconheça que isso foi importante para você e que você, continuando nesse progresso, você vai alcançar o objetivo, que ainda está longe naquele momento, né? Mas assim. Perfeito. E aí, você vai falar melhor do que eu, talvez, ou a gente vai falar juntas, que a atividade física também não é só para emagrecimento, é para melhora do estresse, para melhora do sono, para melhora da qualidade de vida, melhora da ansiedade, porque a gente libera hormônios do bem-estar, né? Sim. A gente tem que entender isso tudo são coisas que envolvem o processo de obesidade, sobrepeso, ganho de peso, né? Que é o estresse, a ansiedade, dormir mal, beber pouca água. Então tá tudo muito interligado, muito interligado. Muito interligado. Realmente é uma máquina perfeita o nosso corpo, né? Então, tudo que a gente vai colocando desses pilares, realmente vai estruturando e um vai ajudando o outro. Quando você consegue começar a ajustar, você consegue alcançar os resultados cada vez mais. Então, assim, tenha paciência, né, para esse processo, né? E aí, aos poucos, as pecinhas vão se encaixando. Agora, falando um pouquinho sobre os pilares de uma longevidade saudável, de um emagrecimento saudável, porque eles vão estar linkados aí, né? Totalmente. A gente pontuou bastante sobre a importância de estar no peso ideal, não é questão de estética, realmente o processo do sobrepeso, da obesidade, é uma inflamação do seu corpo, o seu corpo é uma doença, então a gente precisa reverter isso para você ter qualidade de vida e uma longevidade saudável. E aí, os pilares, alimentação, não tem para onde correr, exercício que a gente já começou a abordar bem aqui, um sono de qualidade e um sono que realmente te deixe descansado, que você acorde bem, né? Um sono de qualidade, você controlar o estresse, e aí o exercício, o sono de qualidade vão estar linkados com isso daí. E, claro, uma suplementação e, em algumas situações, a medicação, né? Porque existem aí muitas opções para a gente poder otimizar os resultados. Mas eu até dou o exemplo quando eu falo suplementação e medicação sem toda a estrutura, é como você pingar uma gotinha de tinta numa piscina gigante na intenção de deixá-la colorida. Não vai servir de nada, vai ser em vão, porque realmente é um mar. Então, todo o processo de desinflamação do corpo começa pela alimentação. Eu acho que os grandes problemas que nós temos hoje, né, Maíra, é essa inflamação crônica, que é justamente o que leva também ao sobrepeso, obesidade, a exposição que a gente tem hoje aos alimentos industrializados, a condição que a indústria trouxe, né, para a população para facilitar a nossa vida com os pacotinhos, com tudo muito prático, muito acessível. Isso deixou as pessoas acomodadas, né, e também muito mais inflamadas. O organismo da gente, ele não consegue lidar bem com tudo isso. E a gente vai passando com o tempo expondo, nosso intestino vai ficando irritado e a gente vai perdendo a capacidade do nosso intestino de fazer o trabalho dele, né, com um processo de digestão, absorção dos nutrientes da forma correta. E aí a gente tem o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, né, que é quando a gente começa a irritar, inflamar o nosso intestino e começam a entrar na nossa circulação não só os nutrientes, não só o que nós precisaríamos, mas também toxinas.
toxinas que vão gerar reações imunes, que vão gerar doenças autoimunes, que vão gerar problemas inflamatórios diversos. Então, assim, a gente tem que começar pela boca, né? Não é só a gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Então, a gente precisa estar com o intestino adequado, com uma alimentação adequada, com uma hidratação adequada, né, Maíra? Eu ia falar. Ó, tá aqui também. Eu até gravei um conteúdo hoje sobre hidratação. Às vezes as pessoas estão investindo uma fortuna em cosméticos, hidratantes para o rosto, mas não bebem água. Até suplemento, Bruno. Eu pego muito paciente que toma uma quantidade de suplemento absurda. E aí, quando eu pergunto se bebe água, fala que não consegue, mas não tenta também, né? Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente está com fome, mas a gente está com sede. Exatamente. O corpo, ele está pedindo água. Tem muita gente que queixa de, tô ficando inchada, tô ficando inchada. E aí, bebe água? Não. Então, o seu corpo está entendendo que ele está precisando de água. Então, um pouquinho de água que você tem, você retém e fica inchada. Exatamente. Oi, tô aqui. Deu uma travada aqui para mim, você. Não sei se pro pessoal travou também. Travou aí, gente. Aqui tá ok para mim. Tá tudo bem. Já voltou, voltou. Voltou, pronto. Então, Exatamente Maíra, isso. só para eu concluir, para a galera anotar aí, a quantidade ideal de água que a gente precisa tomar por dia. 35 ml vezes nosso peso, né? Que fica aí entre 2, 3 litros de água, no geral, né? Mas cada um pode calcular o seu. Exato. Não consigo beber essa quantidade de água de hoje para amanhã. Ok. Bebe um copo de água hoje, amanhã bebe 2. Depois de amanhã bebe 3. Exato. E isso você vai criando uma mudança de hábito. E aí o corpo, eu falo assim, todo paciente meu que fala que não bebe água, eu falo isso. Aos poucos, você vai sentir que o seu próprio corpo vai pedir água. E aí você já vai estar com sede, né? E aí é assim que você cria um hábito. Não é de um dia para o outro. É com tempo, é com constância, com insistência, vamos falar assim. Persistência são os pequenos progressos, né? Que a gente fala muito sobre isso. Justamente você ir melhorando a cada dia, substituindo alguns alimentos, inserindo mais água, e assim você vai encaixando dentro da sua rotina essa melhora continuada. É um pouquinho todos os dias. Não é? Mudanças drásticas, a gente realmente não tem a habilidade de o nosso cérebro, ele é preguiçoso. O nosso corpo também não entende isso, né? Exatamente. Ele não quer nada imediato, ele quer que as coisas sejam construídas, né? Você vai construir esse processo. Então, inserir na sua rotina. E uma coisa que eu sempre falo é começar o dia bebendo água, porque se você dormiu, passou aquele horário, aquele tempo lá sem tomar água, você já acorda desidratado. Então, você já tem que fornecer para o seu corpo, e você criando o hábito de acordar e tomar um copo de água, você já vai começar ali a cumprir uma parte do processo de hidratação, né? E a outra dica é ter a garrafinha de água. Não tem como, né, Maíra? Maíra até tem nos presentes para os pacientes a garrafinha. Adoro, adoro dar brinde. Meu principal brinde aí é a garrafinha de água, com certeza. Exatamente, porque se você tem a garrafinha, você vai tomar água, naturalmente, está na sua mão, né? Então, é muito importante. As nossas células, elas são o nosso corpo, é composto a maior parte por água. A gente precisa disso para o nosso metabolismo, para o nosso funcionamento. Então, assim, primeiro ponto, não tem como ser diferente, precisa hidratar. Perfeito. E aí, melhorar a alimentação. Como que melhora a alimentação? Ai, Bruna, não tenho como ir nutricionista e, nossa, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Não, vou facilitar agora. Reduza alimentos industrializados. Desembrulhe menos e descasque mais. Pronto. Na dúvida, será que isso é saudável? Pronto, se você desembrulhou, tem grande chance de não ser. Então já Exato. E aqui, Bru, a gente pode deixar um desafio, né, para a galera tentar ficar uma semana sem comer industrializado. Foi assim, eu acho que uns 2 anos atrás, quando eu fiz isso, que eu percebi a quantidade de coisa industrializada que eu comia e eu achava que estava ok, entendeu? E é muito difícil. E é muito difícil, porque a gente vai no restaurante almoçar,
tudo tem creme de leite, maionese, requeijão, né? Tudo isso. É presunto, embutido. Aí você vai no supermercado fazer uma compra, quem não está habituado, né, com isso, é difícil fazer compra. Porque você vai lá e tudo que é pacote, tudo que é fácil, você quer botar no carrinho. Então, isso é uma coisa também muito difícil. Então, os super industrializados, super processados, tem que sair, cara. Isso é veneno, não é comida. A gente não fala nem que é alimento, né? Isso é veneno. Inflama o corpo, desencadeia enxaqueca. Tem muitos pacientes que tiram glúten, não glúten, farinha branca. E resolve enxaqueca que tinha desde criança e nenhum médico não conseguiu resolver. Entendeu? Dias. Resolve assim, olha. É impressionante. Exatamente. Então, assim, já vamos lançar o desafio aqui, né? De vocês colocarem uma semana limpando os industrializados. E é realmente chegar nos armários da casa e não usar nada. Você vai usar coisas da feira e do açougue. Não vá ao mercado. Pronto, é um jeito, uma solução para não comprar industrializados. Vá ao açougue e à feira. E aí, quem não tem esse hábito vai sentir muita dificuldade. Assim como há 2 anos atrás, quando eu resolvi fazer isso pela primeira vez, eu achei assim, meu Deus, o que eu vou comer? Muito difícil. E deixa eu até falar uma observação importante. Hoje a gente já sabe que o glúten ele é muito inflamatório, é realmente uma causa de muitas alergias, de muitos problemas. A população está cada vez mais sensível à proteína do glúten, né? Mesmo para quem não é celíaco como eu, né? As pessoas estão mais sensíveis, estão ficando mais inflamadas por causa dessa proteína, porque ela é muito grande, a gente não consegue digerir. A mesma coisa para lactose, para caseína. As pessoas falam, ah, não, mas eu tô comendo um negócio sem lactose, é um queijo sem lactose, mas ele tem caseína, que é uma proteína também, que temos uma dificuldade enorme de digestão. Então, assim, eu atendi até uma paciente ontem, que ela falou assim, não, eu cortei glúten, eu cortei lactose, tá tudo certo. E aí eu fui conversando com ela, né? Ela tava comprando tudo, o mais industrializado possível, que era sem glúten e sem lactose. Aí eu falei, não, tá tudo errado. Não é por aí, porque a indústria também já foi esperta, né? Já trouxe aí opções de pacotinhos. Mas se vocês observarem, esses pacotinhos saudáveis são cheios de aditivos, cheios de conservantes, de emulsificantes, de corantes, que não tem nada de saudável. Então, esquece. Fora que é caro pra caramba, né? Comprar esses alimentos saudáveis, integrais do mercado aí, custam muito mais do que o alimento que a gente come, o normal, né? Então, assim, sempre converso muito sobre isso. Não são alimentos industrializados que se dizem saudáveis. É comida de verdade. E assim, é proibido industrializado? Não é. Não mesmo. Então assim, lógico, vai comprar um industrializado, olha lá a lista de ingredientes, né? Quanto menor, melhor. Exatamente. Quanto menor a lista, menos pior, vamos falar assim. Boa, Maíra. Outra coisa que eu gosto muito de falar, que eu falo bastante, é que não quer comer, não tem em casa. Não sei se você concorda. Totalmente. Açúcar, não consigo tirar o açúcar do café. Mas, gente, reduz a metade do que você usa. Daqui um dia você está tomando café sem açúcar. Exatamente. Outra coisa muito importante nesse contexto são as crianças. Que a gente fala muito de adulto, de obesidade adulta. A obesidade infantil ela vem crescendo cada dia mais. Só que as crianças não têm o poder de decidir o que elas querem, vamos falar assim, né? Então, o exemplo dentro de casa é importantíssimo. Porque se você está colocando lá dentro da sua casa coisas que são obesogênicas, miojo, né, biscoito recheado, a criança não vai escolher a fruta. Lógico. A criança vai escolher o que é mais gostoso, né, que é mais palatável. Então, os pais, eles assim, mas não sou eu, ele não come. Não, os pais, eles têm que assumir que eles são culpados pela obesidade infantil do filho dele. Né? Não é a avó que faz errado, não é a tia que dá um monte de coisa. Quem coloca comida dentro de casa e quem dá o dinheiro para o filho comer lá o sorvete, seja o que ele quer, é o próprio pai. Exato. Então, gente, a obesidade infantil é um problema muito, que cresce assim a cada dia. Então, os industrializados, eles são um veneno.
principalmente para as crianças, Principalmente. que vão crescer nesse mundo aí super obesogênico e super não saudável. Então, eu acho isso muito importante. Apesar de eu não trabalhar com obesidade infantil, eu acho isso muito importante, sabe? Falar e abordar sempre. Vem desde o início. E você organizar o paladar de uma criança que foi exposta há tanto tempo a esses alimentos hiperpalatáveis aí é muito mais difícil. Mais difícil ainda. Começar desde o início, né? Melhorando a alimentação. Isso para casa. Né? Uma casa que melhora a alimentação, todo mundo vai ser mais saudável. Né? Não é, eu tô de dieta, não como isso, mas a casa todo mundo está comendo vários alimentos industrializados, cheio de açúcar, cheio de condimentos, de coisas ruins, né? Então, assim, é muito interessante levar para o ambiente familiar, para sua casa. Se todo mundo fizer ali, não é que tá obrigando. Pelo contrário, dieta não é para ser uma coisa ruim. Pelo contrário, para ser extremamente gostosa e saborosa. Exato. Aí, uma pergunta que eu sempre faço. Se você tá com fome, com vontade de comer uma coisa super saborosa, aquele desejo de um negócio gostoso ali. Se tiver uma opção de um bolinho saudável que você fez lá na sua casa para sua família, não vai te satisfazer? Vai estar ali à disposição. Agora, se tiver um bolo cheio de cobertura de açúcar, aí fica difícil. Então, realmente, é interessante que isso seja da rotina da casa. Isso já vai entrando, né, como uma mudança de hábitos da casa. E aí, continuando em relação ao sono, Maíra, um outro pilar importantíssimo, né? Porque o hormônio da saciedade, ele é produzido durante o sono. Né? Então, se a gente não tem sono de qualidade, a gente acorda com fome. Não sei se vocês já tiveram situações de noite mal dormida e acordar querendo comer salgadinho. E a gente conhece muitas situações de pessoas que saem, fazem tudo, aí quando acorda quer comer tudo que vê pela frente, porque realmente seu organismo não se reestabeleceu, não se desintoxicou, não se desinflamou, ele não produziu o hormônio, leptina, não produziu, não tem saciedade. Você acorda e aí não tem força de vontade que supere a fisiologia, porque o seu corpo vai estar buscando por alimentos hiperpalatáveis. Por mais que você queira não comer aquela comida, porque você está focado ali na sua melhora, no seu estilo de vida, seu corpo vai estar pedindo. É fisiológico, então você precisa consertar, ajustar o sono, organizar isso daí, para você realmente conseguir alcançar resultados nesse sentido. E o sono, eu vejo muito, para mim, um dos pilares mais difíceis e que tem mais queixas é o sono. Sem dúvida. E é o top número 1 de manejar. E eu acho, assim, top porque é muito difícil mesmo. E é o top número 1. É assim, o que a gente vê mais problemas e é o que precisa ser mais cuidado. Porque o sono é o superpoder do nosso corpo. Para a construção de massa muscular, eu preciso dormir. Porque durante o sono é quando o nosso corpo ele vai fixar essas memórias. Essa construção muscular que você estimulou durante o dia precisa do sono para ser solidificada. Senão você não ganha massa muscular. E aí todos os benefícios da massa muscular, do treino que a gente falou, você não vai ter se você não dormir. A mesma coisa, a questão da produção hormonal, do controle do apetite. Você não consegue realmente ter uma saúde de qualidade se você não tiver um sono de qualidade. Esse tem que estar, assim, na prioridade máxima dos pilares ali, com toda certeza. E aí já vi até comentário aqui da dificuldade para dormir. A gente escuta isso todos os dias, né, Maíra? No Instagram, em todo lugar. Muita, assim, uma quantidade muito grande de pacientes queixam de sono. Mas fica ligado na televisão. Não tem coragem de tirar a televisão de dentro do quarto. Né? Então, Bru, você vai falar melhor do que eu isso da higiene do sono. Exatamente, vamos falar disso. Ligar o telefone. Exatamente. Regular o ciclo circadiano exige dedicação. Também não é da noite para o dia. Também não é assim, hoje eu fiz tudo certo, não dormi, então não dá certo. Não. Da mesma forma que você, que dorme mal, desregulou seu ciclo, que é o ciclo do dia e da noite, de dormindo e acordado, você precisa de um tempo para restabelecer isso daí.
e é um caminho que precisa ser construído, né, Maíra? Sim, com certeza. Então, assim, não, dicas, né? Não tomar cafeína depois das 4, né? Nada estimulante, né? Só a cafeína. Café, chá preto. A taurina, não. Porque eu sou do suplemento também. Mas bebidas estimulantes, até comidas, né? Estimulantes, não, depois das 4, pelo menos. Desligar do telefone 1, 2 horas antes de deitar. Deitar num ambiente dormir, né? Em um ambiente que seja aconchegante, que tenha aquela luz mais baixa, não precisa ser 100% escuro, pode ter uma luz mais baixa, mas desde que não tenha uma televisão ligada, né? Atrapalhando tudo, porque a luz da televisão, da tela do telefone, até daquele aparelhinho lá como é que fala? Da Aparelhinho da roteador. TV, aquelas vermelhinhos, aqueles verdinhos, atrapalham no sono. Sim. Então, tem muita coisa que tem que ser feito para uma higiene do sono, para você se preparar para dormir, para você conseguir relaxar. Claro que não é só isso, né? Não. Tem questões hormonais, tem questões genéticas, tem a ansiedade que atrapalha muito, e a ansiedade também é uma doença que é um tabu, mas que precisa ser tratada. Mas a higiene do sono é um pontapé inicial, até para quem toma remédio, quem necessita realmente de medicação. Então, é a mesma coisa do emagrecimento, eu falo. Não adianta você tomar remédio sem fazer o básico, mas não adianta também você tomar remédio para dormir e não fazer o básico, né? Tem a melatonina, que é um suplemento. Se você tomar melatonina e não fizer uma higiene do sono, vai ser muito difícil a melatonina fazer efeito. Até porque a Então, melatonina com estímulo luminoso, ela vai lá não embaixo. funciona, Então, exato, não funciona. Então, o sono, ele também é um conjunto de fatores. Claro que existem aquelas pessoas que precisam de um olhar diferenciado, mas existe uma grande maioria de pessoas, de pacientes, que não desligam do telefone, que fica ali jogando videogame. E aí a criança também está nesse meio, né? Que fica na tela do computador, do tablet, do celular. Então isso atrapalha tudo, tudo. Quando a casa entra no eixo, quando um entra no eixo e tenta levar a casa entra no eixo. Eu tenho uma paciente que eu vi que ela entrou aqui logo no início, eu não sei se ela está ainda, ela super assiste minhas lives, a Renata, que ela perdeu, ela perdeu, eu gosto de falar dela sempre, ela perdeu mais de 50 quilos em um ano, já fez cirurgia reparadora, Uau. já está começando o protocolo para recuperar. Ela não perdeu muita massa magra, mas acaba perdendo um pouco, é inevitável, né? Lógico. E ela falava para mim o seguinte, que quando ela começou, que ela tinha vergonha de ir para academia, enfim. Quando ela começou, as filhas entraram, queria ir para academia com ela, sabe? A casa inteira mudou. E eu acho isso assim divino, sabe? É incrível. A melhor forma de manter, né, Maíra? Porque se a casa inteira muda o estilo de vida, a manutenção desse peso, dessa longevidade saudável é muito mais garantida, né? Isso é o principal ponto, né, para manutenção da perda de peso, manutenção da massa magra, da massa gorda perdida, né, e manutenção da massa magra, e aumento da massa magra. Depois que emagrece, tem que trabalhar para ganhar massa muscular, né? Sim, sim. Então é muito importante quando todo mundo está junto, porque o ambiente ele é extremamente influenciado. Nós somos influenciados pelo ambiente, na verdade. Total. Então, quando a família está ali junto, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E outra coisa para o sono também é a questão do exercício físico. Todos vão estar linkados, né? Porque quando a gente faz exercício físico, a gente tem toda uma liberação hormonal, dopamina, serotonina, adrenalina, tudo isso vai ajudar a controlar seu cortisol, vai ajudar a regular os hormônios ali. É uma gangorra, assim, olha, que ela funciona muito harmonicamente se você fizer dentro do esperado ali. Então, o exercício físico, um estímulo incrível para ajudar no sono, não é isso, Maíra? Até mesmo, né, que eu tenho estudado muita parte hormonal, o exercício físico ele ajuda também a aumentar a produção de testosterona. E já é comprovado que a reposição de testosterona melhora demais o sono, a ansiedade. Então, tem muitas mulheres tomando ansiolítico doidado, que quando começa uma reposição hormonal bem feita, bem indicada, adequada, né, no limite ideal, melhora. A gente consegue desmamar um monte de remédio. Uau. Porque não é ansiedade, é falta de hormônio. Exato. E o hormônio é sempre banalizado, né, também. Sim, então, sim. é difícil.
A gente vai chegar nesse ponto também. Aí, falando de controle do estresse, o outro pilar, já falamos basicamente englobando ele também, né? Porque exercício físico, sono de qualidade vão estar associados a essas estratégias para você controlar o estresse. E uma coisa que eu sempre falo, não existe uma pessoa cansada, uma pessoa sonolenta, uma pessoa que dormiu mal, que não vai estar estressada. Não tem como a pessoa levar o dia, fazer as atividades dela, se ela não tiver tido um sono de qualidade. Ela vai ficar irritadiça, naturalmente, né? Perfeito, com certeza. Então, a gente tem que cuidar disso aí. Uma outra coisa que eu tenho falado muito sobre controle de estresse, Maíra, é uma busca mesmo para momentos do dia em que você vai prestar mais atenção. É o mindfulness, que é o estado de presença, que é o princípio da meditação, né? Que é você prestar atenção. A gente não faz as coisas prestando atenção, a gente vai no automático. Você acorda, vai blá, 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 tudo no automático. Esse automático te desconecta, te deixa também irritado, te deixa acelerado, te deixa como se fosse cansado. E quando você busca o estado de presença, que é fazer uma alimentação, prestando mais atenção na respiração ali, momentos do dia, coisa pequena, parar, olhar assim, o pôr do sol, igual eu postei hoje, até no meu Instagram, parar, olhar o pôr do sol, agradecer, isso eleva a sua energia e te faz relaxar. E ajuda aí nesse controle também. Existe muito não, né? Existe hoje já o comer consciente. Não sei se você já viu, Sim. né? Porque a gente está ali comendo com o telefone do lado, comendo com a televisão ligada, comendo em pé, andando pela casa. Então, o comer consciente é extremamente importante. Extremamente importante. Você parar, comer, apreciar o sabor, ver, mastigar. Isso é super importante até para o emagrecimento, né? Principalmente, né? Sentir as texturas. Isso faz toda a liberação hormonal que a gente precisa para a saciedade. Para saciedade. Crescimento. Perfeito, perfeito. Né? Então é tudo interligado. Não dá pra gente cuidar só de uma parte, não dá pra gente cuidar só de uma coisa, né? Não, é um contexto, né? E aí, fechando com suplementações. Eu ia falar pra gente falar um pouquinho dos suplementos. Que vem como cereja do bolo aí. E eu gosto de destacar, Maíra, porque uma coisa que eu sempre escuto em relação às suplementações mas é muito caro, mas eu não tenho como usar isso, eu não tenho como fazer aquilo. E a gente tem opções tão incríveis para utilizar no dia a dia que já vão auxiliar de forma absurda. Por exemplo, para o sono, sempre falo dos chás. Os chás que podem ser associados ali no final do dia. A produção de melatonina ela aumenta ali no anoitecer, né, para as 18 horas. Então, se você associa isso a um chá de camomila, melissa, mulungu, enfim, que você vai otimizar essa produção. Então, são coisas que às vezes as pessoas tentam usar o sobrenatural, assim, de absurdo, de suplementos e tudo mais, e coisas simples que podem ser feitas não são colocadas em prática. Exato, exato. Mas passa um pouco aí sobre a sua experiência de suplementação. Então, tem os suplementos muito básicos que eu gosto demais. Assim, o ômega, indispensável, porque a gente tem uma alimentação extremamente inflamatória. Né? Os óleos vegetais, aí, óleo de soja, canola, girassol, eles são extremamente inflamatórios. E a nossa alimentação é extremamente pobre em ômega 3, que é anti-inflamatório. Então, o ômega é um suplemento que eu, assim, 90% dos meus pacientes saem, quem não toma, sai tomando, né? Então, o ômega eu acho maravilhoso. Como escolher o ômega é importante, que tem que ter o selo MEG 3 ou o selo IFOS, que é importantíssimo, que é o selo de qualidade do ômega 3. E 2 gramas de ômega por dia, após o almoço. Isso aí eu falo, já acho que na nossa primeira live eu falei isso, Bruna. Sim. Como escolher o ômega, porque você passa na farmácia aquela prateleira de ômega 3, né? Então tem que ter o selo de qualidade, de certificação. Então são esses 2 selos, que é o IFOS e o MEG 3. Isso aí. Então esse para mim é um dos mais importantes. O segundo mais importante, vitamina D. Já sabia que você ia falar dele também. Imunidade, anti-inflamatória também ajuda na perda de peso, ajuda no ganho de massa magra, né? E a vitamina D, 90% da população mundial ela é carente de vitamina D.
porque a gente foge do sol cada dia mais, a gente usa protetor solar cada dia mais, e a vitamina D não é simplesmente se expor ao sol. Não, Tem o horário certo para se expor ao sol, tem a quantidade de pele, né, do corpo que tem que estar exposta ao sol, tem que ter incidência certa do raio solar. Então, assim, é muita coisa. Eu tenho pacientes que são ciclistas, que fazem ciclismo aí no sol e tem vitamina D baixa. Então, assim, assim 90% dos pacientes que têm a vitamina D ali no limite bacana é quem já está suplementando. sim. Ou que está vindo agora da praia, né? Que está tomando sol aí todo dia. Mas numa 90, mais de 99, eu diria, por cento dos pacientes tem vitamina D baixa. Então, a vitamina D tem várias formas de suplementar também. Várias, né? Isso. Tem vitamina D diária, vitamina D semanal. Eu hoje trabalho muito com vitamina D injetável, que para mim o custo-benefício e a resolução do problema é Nossa, assim, absurdo. imediato e é muito mais barato, né? Então, vitamina D. Anti-inflamatório. Tem um suplemento que é meu amor, terceiro, que eu não, assim, também uma grande maioria dos meus pacientes saem daqui tomando, que é o ácido alfa-lipoico, anti-inflamatório, antioxidante, desinflamatório, desintoxica, né? Ajuda ali o fígado no processo de desinflamação, desintoxicação. Então, os pacientes obesos que estão em processo de emagrecimento, ele é maravilhoso. E até para os pacientes que querem ganhar um pouco de massa magra, né? Ajuda também, porque ele dá um pouco de energia, vamos falar assim. Sim. E o processo anti-inflamatório que ele faz é excepcional. E ele também tem uma vantagem, né, Mar, que ele ajuda a limpeza dos metais pesados do nosso corpo. Exato, Então, exato. Ele ajuda a limpar, né? aquele acúmulo de metal pesado que é gravíssimo para a nossa saúde. A gente está exposto aí às panelas, aos desodorantes, aos enfim, tudo que tem de exposição de materiais aí que a gente está se contaminando e isso prejudica a nossa produção hormonal, prejudica a nossa detoxificação, tudo isso. A gente tem essa vantagem, né, da reposição dele. Sim. Teve... Alguém perguntou dose, né? Isso, 300, né, Mar, miligramas? Do açúcar lipoico, 200 a 400 dá para usar por dia. Eu doso muito pela história do paciente, né? Se é um paciente mais inflamado, uma dose maior. Se é um paciente menos inflamado, a gente consegue usar uma dose menor. A vitamina D, tem aquelas que compra pronta, né? Aquelas da Vitafor, Essential, que são maravilhosas. 2.000 unidades por dia. Sim, sim. Ou tem as que compram em farmácia, que é 50.000 unidades por semana. E tem a injetável que a gente faz no consultório, que é uma dose mais cavalar, eu diria assim, né? Que é uma dose muito mais alta porque ela dura 4 a 6 meses. Então, as doses são mais ou menos essas, mas sempre de acordo com a história de cada paciente, com o que o paciente prefere, né? Ah, prefiro tomar uma cápsula por semana, porque é mais fácil. Ah, vamos fazer logo um injetável para resolver? Então, sim. sempre eu trabalho com o que o paciente quer. Exatamente. Quem o paciente está aí sabe. Exatamente. E eu quero até dar um relato pessoal sobre a vitamina D. Eu fiz o meu teste genético, inclusive a Silvia, que é a minha nutrigeneticista, que nós vamos ter live na semana que vem, na segunda-feira. Eu não faço conversão de vitamina D, não adianta eu me expor a sol nenhum, porque eu não faço conversão. Então, assim, além dos riscos do sol para minha pele, eu tenho melasma, enfim, eu não faço conversão. Então, não adianta eu querer ir ao sol tomar vitamina para converter vitamina D. Eu preciso realmente repor. Então, assim, isso acontece, tem muitas pessoas que têm esse tipo de mutação e que realmente precisa estar de olho aí nas dosagens para fazer essa reposição. Aí ela falou, Silvia, boa noite, Silvia. Não vão perder, né? Não percam. Segunda-feira vai ser incrível, gente. Infelizmente, valores a gente não consegue passar aqui. Mas, Sônia, você é minha paciente. Me chama lá que eu te falo. Isso. Aqui a gente não pode falar sobre valores, né? Que depende muito. Uma outra opção também que eu tenho usado de reposição de vitamina D é em gotas. Né? Em gotas com a K2, né? Na gota oleosa. Então, assim, bem legal. Também bem fácil de tomar. Eu não gosto muito de manipular a vitamina D. Tem muita gente que manda manipular. Então, eu já tive uma experiência com uma paciente que a vitamina D dela foi para, tipo, um valor absurdo. Assim, não é absurdo, a gente sabe que não é.
mas que não é para chegar nesse nível com a dose que a gente pede para prescrever. Então, pode ser que a farmácia tenha errado, que assim, não tem outra explicação. Acontece. Quando a gente tirou, voltou ao normal e a gente trocou a vitamina D. Outra coisa que eu gosto muito, eu sempre peço, doso, é a vitamina B. Vitamina C, importantíssima, a gente não pode deixar de falar. Mas a vitamina B, eu peço normalmente B12, B9, B6, mas eu reponho aqui no consultório o complexo B, que eu costumo falar para o pessoal que é uma vitamina B+, né? Que tem todas as vitaminas B, que aí vai atuar produção de energia, ajudar na queima de gordura, ajudar na produção muscular, ajudar na saúde da pele, da unha e do cabelo. Então, o complexo B, tem muita gente que não sabe para que ele serve, mas ele é, assim, excepcional também. Para o funcionamento da vida. Né? Vital. E uma coisa que eu quero falar aqui, Mar, a gente não entende, às vezes, a importância dessa suplementação, mas os nossos solos, eles são muito pobres. Então, mesmo que você tenha uma alimentação muito saudável, é comum ter deficiências dessas vitaminas. Mesmo para quem tem e não é comum ter uma alimentação muito saudável, as pessoas usam coisas inflamatórias, industrializadas, mas mesmo quem tem, é comum ter hipovitaminose. Então é muito importante você fazer esses exames, você monitorar, você ter essas taxas repostas, porque a hipovitaminose de vitamina B, vitamina D, leva a ansiedade, depressão. Então, tem muitos quadros que a gente vê hoje, que a Maíra já comentou também, de tratamentos com ansiolíticos diversos e simplesmente a pessoa estava com uma hipovitaminose que não foi checada. Né? Então, assim, é muito interessante a gente alertar isso aqui. Eu quero falar rápido disso, que está acabando o nosso tempo quase. Que além do solo ser pobre, do uso dos agrotóxicos, que não deixam as plantas crescerem do jeito que elas precisam ali, com tantos de minerais, né? Que elas precisam, o nosso organismo ele absorve minimamente o que a gente toma via oral. Então, vamos tomar vitamina D via oral, a gente vai absorver pouco. Vamos tomar vitamina B oral, absorve muito pouco. Vitamina C, a gente precisa repor diariamente. Eu gosto muito de falar com os pacientes que a gente consegue repor vitamina C chupando uma laranja por dia, espremendo um limão na salada por dia. Não precisa gastar com suplemento, né? Sim. E eu queria que você falasse, Bru, que eu vi que você postou hoje, que eu amei, sobre polivitamínicos de farmácia. Meu Deus. Eu vou falar, a gente não tá aqui para falar nomes, mas vou falar um que é super comum, que meus pacientes chegam, eu tô tomando um Centrum, sabe? Que é super caro, a dosagem ela é mini e você absorve menos do que tem ali. Ou então, seja, assim, é muito jogar dinheiro fora, entendeu? Muito, então a gente, muito. isso é alertar para a população, isso aí é utilidade pública. Muito. É utilidade pública. Não use multivitamínicos de farmácia. Eu postei hoje sobre isso. Porque realmente a dose é a mínima possível, é o que a Maíra acabou de falar. A gente já absorve pouco no intestino e aí a gente toma uma dose mínima que você está pagando um dinheirão e está achando que está super bem. E está tranquilo, porque está super bem, está repondo. Exato. Não se engane. Né? Procurem profissionais, façam os exames, busquem reposições adequadas em locais de confiança. Farmácia de manipulação eu amo, mas precisa ter muita atenção. Justamente a Maíra deu até um exemplo de uma superdose de uma vitamina que se deposita, que é gravíssimo, que causa toxicidade, a vitamina D. Então a gente precisa ter todo o cuidado com isso daí. A suplementação não é uma brincadeira. Ela precisa ser toda monitorada, ela precisa ser feita da forma correta. E claro, se puder fazer, né, injetável, aí a Maíra... eu sou fã. Aí ela faz com muita maestria, né? Até porque resolve muito rápido o problema. Você faz o injetável hoje, ele fica de depósito por 4 meses. E o valor é menor do que você comprar para tomar e que vai demorar muito mais para resolver seu problema. Muito mais barato, entendeu? Muito mais seguro, né? E é muito mais resolutivo. Essa semana realmente eu atendi um paciente que acha, assim, ele achava que estava fazendo tudo certo. E aí tomando um polivitamínico. Aí quando ele me mostrou os exames, a vitamina D dele estava menos de 30. E o ideal é 170 ali no exame, até 80, que é a vitamina D ideal de sanguíneo. Não é aquele valor de laboratório que está ali no papel.
E Sim, a dele tava 27. Aí ele falou, gente, mas eu suplemento, eu tomo polivitamínico. Eu falei, mas não adianta. é, Não adianta. Então, exatamente. assim, as E o- pessoas acham, é muito achismo, e eu acho que eu acho muito importante a gente trazer essas informações. sim, Porque ninguém sabe. ninguém sabe exatamente. Uma outra informação importante, a Maíra acabou de falar. Não sejam autoavaliadores dos exames de vocês. Valores de referência não querem dizer nada. É totalmente diferente de valor ideal. Então, Exato. assim, procure um profissional capacitado para olhar isso daí, procurem conteúdos que vocês realmente consigam ter essa informação de qualidade, porque se olhar o exame ali, não, tá tudo bem, mas você não sabe, uma vitamina D de 30 tá dentro do valor de referência, mas tá muito mal. Muito Então, abaixo tá do ideal. Exato. muito abaixo do ideal. Então, assim, ficar de olho nisso daí. Eu acredito que trouxemos bastante coisa, não é isso, Mar? Nossa, Nossa, falaria umas bastante. E a gente ficaria falando aqui, eu acho que a noite inteira, se total. precisasse. Se pudesse, desse, Se né? der Eu adoro. certeza, traria muita coisa mesmo, porque é muita coisa para falar que pode ajudar, essas informações são muito importantes. Então acompanhe a Maíra, ela sempre posta, para quem está aqui, que é do meu Instagram, ela sempre posta muito conteúdo bacana, aprendo todos os dias com ela também, né? A gente poder ter essas informações, para a gente poder orientar vocês mesmo, para que não caiam aí nessas mazelas, né? Da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, que não estão nem um pouco preocupadas com a saúde de fato. Né? Pelo contrário, eles querem vender, eles querem que vocês achem tudo muito prático, tudo muito fácil. Não, eu como um pacotinho integral no meu lanche, eu tomo um multivitamínico e tá tudo certo, estou saudável. Mas é bem o contrário disso. Exatamente, exatamente. É, tem um tempinho. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, que está aqui ainda? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás, Má. A gente respondeu as que estavam aqui rolando, né? Uhum. Alguém tem alguma pergunta que quer tirar alguma dúvida agora? A gente já vai encerrar, mas ainda tem um minutinho. Não, acho que não ficou pergunta para trás, não. Não, porque foram surgindo as perguntas e a gente foi encaixando no que a gente estava falando. Foi respondendo. Perfeito. Maíra, quero agradecer demais, demais. Foi assim, incrível. E como a gente falou, a gente poderia ficar aqui falando por horas, né, para trazer mais e mais informações. E quero agradecer e já deixar o convite aberto para uma próxima live, para a gente falar Com de certeza. Ó, eu falo o seguinte: qualquer pessoa que me chamar para falar de emagrecimento, eu topo. Porque é um assunto assim que a gente tem que falar muito, a gente tem que falar muito, falar muito, porque as pessoas têm muito preconceito, né? Muito preconceito com tratamento medicamentoso, muito preconceito com obesidade, muito preconceito. Eu falei, sabe que outro dia, que precisou morrer uma criatura na fila da cirurgia bariátrica para a televisão começar a falar que tem que ter respeito pela pessoa obesa. Porque não falava. Não falava até outro dia. Aí começaram a falar. Precisou Então, algumas coisas. dele. Exato. Não é. Tem Horário para suplementação das vitaminas. Depende qual vitamina, né? Tipo, a vitamina D após alguma refeição, porque ela vai ser absorvida melhor. O ômega sempre após uma refeição também, que ele é melhor absorvido. A vitamina C não tem horário ideal. Exato. O ácido alfa-lipoico, que não é uma vitamina, mas que eu falei aqui, ideal em cápsula gastro-resistente, quando for manipular, porque ele pode trazer um desconforto gástrico. E de manhã em jejum é o melhor. Ah, mas de manhã em jejum não consigo tomar. Depois do café. Isso. Então, assim, sempre pela manhã, mais ideal. A gente falou mais o que aqui? Isso. Foi mais assim, as vitaminas, no geral, elas são melhores absorvidas junto com a refeição ali, né? Então, geralmente prescritas no horário de refeição, só o ácido que tem que ser separado delas o máximo que você conseguir. E a vitamina C que a gente falou aí das frutas, sempre perto da refeição também para ajudar a absorção do ferro, né? Porque tem muita anemia que subdiagnosticada também por conta de valor de exame laboratorial. Então, assim, vamos falar, Bruno, que a gente vai fazer um curso agora esse ano de longevidade, que a gente vai ter muito mais conteúdo para trazer, mais a oferecer para os pacientes. Estou super ansiosa para começar. Começar, Inscrição final do mês do curso, não? Eu tô contando dias, você não tá entendendo. Eu tô louca para começar. Porque eu sou apaixonada, são duas coisas que eu trabalho que são
é assim, né? Aham, tudo perfeito. Maíra, com certeza vamos construir muito mais conteúdos, vamos ter muitas outras lives aí com conteúdos incríveis diretamente da nossa outra especialização, né, para cá. E com certeza vamos marcar outros momentos. Obrigada, Shirley, né, pelo elogio aí da live. E para pele, Maíra, a gente não falou, né, mas um colágeno, um verisol, seriam umas reposições também. A Sônia, ela é minha paciente. A gente vai conversar, Sônia. O whey, importante, porque o whey vai ajudar na construção de massa muscular. Sim. Creatina, importante, porque vai ajudar na construção do tônus muscular. Então, quando emagrece, é muito comum a pele ficar flácida. Então, a gente precisa do estímulo do treino de força também para não deixar a pele ficar muito flácida. Né? Então, tem muita gente que é contra o colágeno. Eu sou a favor, muito. A Bruna mais ainda. E o colágeno ele ajuda demais aí, na vida. Tanto na consistência, firmeza, saúde da pele, quanto para a construção muscular. Exatamente. Então, é proteína. O colágeno é uma proteína. Exato. Eu soltei, inclusive, hoje sobre isso. E tem muita suplementação, tanto injetável quanto oral, para a saúde da pele. Então, Sônia, você vai aí, ó, me chamar amanhã. Pra gente conversar melhor. Perfeito. Tá? E vamos otimizar seu tratamento. Um print para a gente poder registrar. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu abaixar meus comentários. Tá tudo... Aí. Calma aí, deixa eu tirar outro. Pronto, perfeito. Amei, Maíra, muito obrigada. Amei. Boa noite, pessoal. E a gente está super à disposição. Se tiverem mais dúvidas, pode mandar, que a gente vai estar aqui para ajudar. Obrigada a todo mundo que ficou, né? Aí assistindo a gente. Sim. E quem não me conhece, só me chamar no direct, que eu estou disponível sempre. Tem meu contato, que meus pacientes aí têm para a vida. E a gente está sempre trocando ideia. E qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer curiosidade, chama lá que a gente vai estar sempre disponível para responder, com certeza. Um beijo, meu bem. Boa noite. Beijão e até a próxima, né? Tchau. Beijo.